Que atire a primeira pedra aquele que nunca aplicou uma configuração normal durante o seu dia a dia de trabalho e ficou sem acesso ao equipamento. E aí teve que ligar para o brother do Field lá para ir no local, botar um cabo console para ver o que aconteceu. Ou mesmo você teve que ir lá para resolver esse problema. Bom, isso ocorre bastante, principalmente em equipamentos que não têm uma segunda etapa de verificação. Aqueles equipamentos que logo quando você faz o deploy das configurações, ele aplica diretamente no equipamento. O FortiGate não foge desse exemplo. Entretanto, os seus problemas acabaram. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como que você pode criar uma segunda etapa de verificação do FortiGate, ou seja, aplicar tipo um commit trial dentro do FortiGate. Você faz o deploy das configs, vê se deu certo. Se tudo deu certo, você salva as configurações. Caso você tenha dado errado, esse tempo vai ficar rodando um tempinho ali. Caso você não salve manualmente, ele vai fazer o rollback e o seu acesso é restaurado. Com isso, você não precisa se deslocar até o local para simplesmente porque você errou alguma configuração durante o script que você rodou ali no equipamento. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Embora a gente não tenha topologia no vídeo de hoje, a gente está aqui com a tela do FortiGate aberta e todas as configurações que a gente vai fazer vai ser basicamente feito pela CLI. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que quando você for aplicar um script de configuração dentro do seu FortiGate, ou mesmo for aplicar qualquer configuração em cima dele que você não tenha certeza se você vai perder o acesso dele ou não, então a ideia é que você rode um commit trial, que o FortiGate vai ficar ali num tempo de espera para ver se ele vai fazer qualquer rollback na configuração ou não. Então como que a gente faz isso? Então vamos supor que eu estou numa janela de migração agora e vou aplicar já um script que eu fiz antes dessa janela. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o terminal, eu não tenho certeza se ele vai dar certo ou não, porque não deu tempo de fazer um laboratório, por exemplo. Então config system global e aqui dentro, se a gente der um show full configuration grep cfg, você vai ver que ele mostra aqui pra gente, ó, que o set cfg safe automatic. E é por isso que quando a gente aplica qualquer configuração no FortiGate, ele automaticamente já faz o deploy em cima da caixa. Isso significa que qualquer configuração que a gente fizer no FortiGate, ele já faz o deploy na caixa e salva essa configuração. Qual que é a ideia aqui então? A gente vai criar um commit trial, que o FortiGate chama de set cfg save revert. Então ele vai reverter a configuração. Em qual tempo que ele vai reverter essa configuração atual? Então ele vai reverter ela em, por exemplo, 120 segundos. Se você apertar aqui uma interrogação, ó, ele fala aqui pra gente que o default é de 600 segundos, mas você pode colocar desde 10 até esse valor aqui. Então eu acho um tempo razoável a gente, por exemplo, colocar 180 segundos. Então a gente vai ficar 3 minutos aí, vai ser o tempo da gente rodar o script. Caso dê errado, a configuração vai fazer o rollback no estado atual do equipamento. Então eu vou apertar o Enter, Puf, e vou dar um End. Quando eu faço isso, o cronômetro começa a rodar. Então eu posso rodar um script agora, ou mesmo vir aqui na porta 6 aqui e fazer qualquer configuração qualquer aqui, sei lá, vamos botar, vou pegar aqui 220, 10, 1/24. Então vou dar um OK aqui. E aí vamos supor que essa configuração que eu fiz deu algum problema e eu perdi acesso ao equipamento. Bom, ele vai contar 3 minutos aí, que foi o tempo de 180 segundos. Passado esse tempo, ele vai fazer o rollback e a minha caixa vai voltar a operar normalmente. E olha lá, pessoal, eu já perdi acesso ao meu equipamento. Provavelmente ele está fazendo já o rollback das configurações. Então a gente tem que aguardar agora um pouquinho para ele voltar à tela inicial para eu fazer o login novamente e a gente vê se ele fez o rollback ou não das configs. Então vou botar aqui admin e se a gente vir aqui em interfaces network, a gente vai ver aqui, ó, que a porta 6, que foi que a gente configurou,
ela não está mais aqui, ou seja, a gente conseguiu fazer um rollback. E como que a gente faria para caso a modificação que a gente fez desse certo? Então eu vou voltar aqui novamente, vou botar um config system aqui para gente, um config revert. Então eu vou botar colar aqui, só que agora para 2 minutos. Eu volto na interface, configuro o que eu tenho que configurar, rodo o script aqui. Por exemplo, eu vou botar aqui 220.210.1/24. Configurei. Ah, não perdi o acesso. Beleza, o que eu faço agora? Eu venho e faço um execute cfg save e aperto o Enter. A configuração está salva. Agora você pode voltar para o jeito normal, que você estava antes, que é o config system global. Então você pode vir aqui, ó, show full configuration, pipe grep cfg. E olha, ele está com revert timeout, você simplesmente põe set cfg automático. Set cfg save automático. E aperta Enter. Se a gente voltar lá novamente, global, e dar um show full configuration pipe grep cfg, você vai ver que está já automático da forma como estava antes. Então aí você pode ir para a janela de migração muito mais tranquilo, que você não vai ter esse perigo de perder acesso à caixa e precisar de mandar um field, ou mesmo você se deslocar até o local, porque você fez uma besteirinha e perdeu acesso. E só para finalizar aqui em relação ao CFG Save Reverse no FortiGate, eu gosto de usar isso para talvez uma janela, eu acho isso bastante importante em questões de janela, então fica bem mais fácil de você aplicar uma configuração no FortiGate com mais segurança. Fica aí também a dica para você, administrador de rede ou projetista, usar da forma que achar mais conveniente para vocês. E a outra dica que eu queria trazer aqui para vocês é você fazer o backup automático do seu equipamento assim que você faz logout nele. Então eu acessei aqui o meu FortiGate, vou fazer qualquer alteração nele aqui. Quando eu fazer logout, ele vai fazer um backup dessas configurações. Porque, por exemplo, a gente pode vir aqui simplesmente em backup e puff, já era. Eu vou ter o backup atual da configuração. Entretanto, vamos supor que daqui a 1 hora eu venha e faço qualquer alteração aqui no meu FortiGate. Por exemplo, eu retiro o IP que a gente acabou de colocar. Então, eu vou vir aqui, remover o IP, apertar Enter e dar OK. Ó, removi o IP. Show? Removido o IP, eu não tenho mais o backup atual do meu equipamento. Tanto que se eu vir aqui em Revisions, em Configuration, Revisões, eu só tenho esse backup por último que eu fiz. Então, qual que é a dica que eu posso dar para vocês? Quando você habilita uma filter quando você fizer logout aí no seu equipamento, você cria 2 revisões. Então, você consegue comparar o que você fez de diferente de uma revisão para outra, para poder saber se você errou em alguma coisa ou não. Isso também é muito útil, principalmente durante janelas de migrações. Então, deixa eu demonstrar aqui para vocês que vocês vão entender melhor. Então, eu estou na configuração atual aqui do meu equipamento. Então, a gente vem aqui em Config System Global. Como a gente viu antes, deixa eu só sair aqui novamente. Aqui em Revisões, ó, eu só tenho uma configuração salva, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vem em Config System Global. E aqui, se eu dar um Show Full Configuration Pipe Grep Revision, ou revisão, ele fala aqui, ó, Revision Backup on Logout Disable. O que isso pode trazer de benefício para a gente durante a migração? Set Revision Backup Enable e aperto um End aqui para salvar as configs. Beleza, fiz isso, vou lá, configuro alguma coisa, vamos ver que faz diferença, vou botar aqui 220 de novo, vou botar 10.1/24, vou apertar um OK aqui e olha só, quando eu der aqui o Config Revisions, faz um Automatic Backup Logout. Se eu fazer um Logout novamente, olha só, Admin, se eu vir aqui em revisões, eu já tenho, ó, salvo 3 backups diferentes. A gente pode vir aqui, selecionar um por outro,
fazer um diff para ver o que mudou de um para o outro. A gente pode aumentar aqui e olha só que legal, ele já mostra aqui para a gente ó, que foi acrescentado o endereço IP 210.210.10.1. Então você consegue ver algumas diferenças que foram aplicadas de uma revisão para outra. Isso pode te ajudar a encontrar algum problema durante alguma migração, ou mesmo se alguém fez alguma configuração durante o momento que você estava ali no equipamento, ou mesmo você ter esse backup para caso, sei lá, encontrar algum problema uma semana depois e conseguir fazer o restore das configurações. Isso pode te ajudar durante migrações críticas. Então eu queria trazer essas duas dicas para vocês aqui. E eu acho que essas duas dicas valem muito bem o seu like e a sua inscrição e, é claro, você compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. Esse foi um conteúdo bem legal que pode salvar você e, é claro, o seu técnico. E depois você pode falar para o seu técnico de pagar um serviço que você evitou dele ir até o local lá. E no mais, galera, era isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. E lembrando que a gente tem as nossas comunidades no Discord e no Telegram, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Então entra lá para você ser notificado em primeira mão sempre que a gente lançar vídeos. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir. É nóis!